Então, Namaskar, gratidão por estarmos aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente pratica no dia a dia, que eu acredito que faz a diferença na nossa vida, né? É muito boa essa oportunidade de compartilhar. Eu acho que é importante falar, né? Eu não sou da área da nutrição, sou apenas uma pessoa curiosa, né? E especialmente a partir do momento que eu me tornei vegetariana, lá em 2015, eu comecei a estudar muito sobre alimentação e trazer novidades para minha rotina. E aí eu fiz um curso de culinária crudívora, logo no início de 2016, e nesse curso foi que eu tive o primeiro contato com os alimentos fermentados, e, e aí, dentre eles dois, eu utilizo no meu cotidiano desde então. Então, já faz bastante tempo que eu faço uso, especialmente de dois alimentos fermentados, que é o kombucha e o kefir. O kefir entrou primeiro, ainda numa época que eu consegui a muda pelo Facebook, veio no correio, né? Depois o kombucha mais adiante eu consegui uma muda com a minha instrutora de yoga na época, então já faz bastante tempo. E eu vou compartilhar então um material que eu preparei para a gente conversar um pouquinho sobre cada um desses alimentos. Eu não sei se vai dar tempo de falar sobre os dois hoje. E depois, dependendo do interesse do grupo, a gente pode até trazer outros alimentos fermentados ou passar para outros temas, né? E então eu vou compartilhar aqui. Vamos ver o que aparece. Como é que tu diz, Cristina Priya, que tem que ir aqui no share screen? Vai no share screen, aperta e vai aparecer as telinhas do teu computador, né? Aqui tá Aí dando um. escolhe. Ah, aquele. Peraí que eu tenho só um pouquinho, que eu acho que eu não te coloquei como. Isso, é. Pronto. Agora sim. Vocês já estão vendo aí? Sim. Tá. Ah, que bom que aqui dá para eu conseguir ver um pouquinho vocês, pelo menos. Então, eu preparei esse material, que depois eu vou compartilhar ali no grupo, tá? Então, a gente vai falar sobre os alimentos fermentados. É algo que está bastante em alta já há algum tempo, né? E pelo menos como eu já falei, desde 2016 eu comecei a utilizar, iniciando com o kefir, usei o kefir de leite, usei o kefir de água, depois chegou o kombucha, já fiz o rejuvelac também, queijos também de origem vegetal, já fiz algum, né? Mas o kombucha e o kefir, que é o que eu trago hoje para compartilhar, é o que mais eu utilizo, né? Então, eles são alimentos que são produzidos por bactérias do bem, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, que são vários, como eu falei, o queijo, o iogurte, o chucrute, o kombucha, o kefir, tem condimentos típicos não sei se é kimchi, como é que pronuncia ali, né? O rejuvelac, né? E eles trazem uma série de benefícios para a nossa saúde, né? Por quê? Porque eles ajudam a restaurar a nossa microbiota intestinal e eles vão trazer, né, algumas, no sentido de aumentar a nossa imunidade, uma série de coisas, né? São ricos em nutrientes, eu coloquei uma imagem aqui com alguns dos alimentos, né? Também está muito em voga ainda, isso sim, eu não consegui aprender a fazer, que é o pão com fermentação natural. Eu acho que é uma coisa bem legal, que para o meu futuro eu pretendo aprender e começar a utilizar. Não está trocando, o que houve aqui?
Agora sim. Bom, o kombucha, então, esse nome, ele vem de uma crença oriental de que se tratava de uma alga, né? Também ele foi confundido com fungos, e aí depois se percebeu que ele não era nem uma coisa nem outra, né? E ele é uma colônia de bactérias, né? E é considerado um alimento probiótico. O que que significa o alimento probiótico, né? O pró é a favor e bio é vida. Então, todo alimento probiótico é um alimento a favor da vida. O kombucha, ele é feito a partir do chá verde ou do chá preto. Eu até vi num outro documento que eu pesquisei que dá para fazer com chá branco. Já ouvi falar de pessoas que fazem, inclusive, com chá de hibisco. Eu nunca experimentei, né? Também já ouvi falar que não, uma vez a gente recebendo a colônia com chá preto, por exemplo, tu não consegue alterar para o chá verde. Mas a minha experiência diz o contrário, eu consegui, né? Porque na época a minha filha não gostava muito do chá preto, a minha colônia, a original, era de chá preto, eu tirei uma muda e comecei a fazer com chá verde, e eu tenho as duas ativas até hoje. Então, eu tenho uma colônia com chá preto e uma colônia com chá verde, né? E o açúcar, né? Que eles dizem que dá para usar qualquer tipo de açúcar. Eu, particularmente, prefiro usar o demerara. E uma coisa bem interessante que eu lembro quando a gente foi no meu primeiro retiro, ainda dentro do curso de formação, que eu levei kombucha, aí o Dada Guiaranan disse, eu não posso experimentar porque tem chá verde, tem chá preto, que eles não utilizam, né? Mas num material que eu encontrei, eles dizem que o chá verde e o chá preto, eles são, assim como o açúcar, eles são os alimentos do kombucha. Não, e que quanto mais tempo de fermentação a gente deixar, vai se perder completamente. No caso, quando a gente ingere, não vai ter mais, né? O chá preto e o chá verde já foram consumidos pelo kombucha, tá? Mas, claro, isso é o que eu achei no vídeo. Eu não vou dizer para a Didi nem para os dados usarem, porque, né? Mas é o que eu encontrei, tá? E algumas pessoas têm medo em função do açúcar. Quanto mais tempo de fermentação, então, eles vão perdendo esses componentes e vão se transformando no ácido acético. Eu coloquei algumas imagens de um vídeo, tem uns vídeos que eu já uso há bastante tempo como fonte de pesquisa, e eu retirei algumas imagens desse vídeo, coloquei o referencial lá no final do material, para que vocês possam assistir depois, porque é claro que a gente traz aqui um resumo, né, bem breve, porque é um assunto muito complexo, mas depois, se vocês quiserem se aprofundar, os vídeos vão estar disponíveis nos links ali nas referências, tá? Então, com o passar do tempo, né, vai se transformando, eles transformam o açúcar e o chá no ácido acético, que ele tem uma série de benefícios para o organismo, né? Ele é antioxidante, melhora o pH do estômago, a absorção de minerais, também ajuda na questão de quem tem diabetes, né? E eles falam muito na questão do emagrecimento, mas a minha experiência, assim, né, que eu utilizo já há bastante tempo e não considero, né, que isso traga problemas para mim, que sou uma pessoa magra, né? Chegou um momento, assim, que o meu corpo estabilizou e eu não perco nem ganho peso, então não acredito que isso seja prejudicial, né? Claro que cada organismo é um, e o mais importante é a gente experimentar, né? Bom, eu coloquei aqui algumas imagens para falar brevemente, depois vocês, se tiverem interesse, vão lá no vídeo, só para colocar aqui alguns componentes do kombucha, tá? Então, ele tem esse ácido glucônico que aumenta a imunidade, antioxidante, antibactericida.
O ácido hialurônico, né, que auxilia nos tecidos conjuntivos, e aqui ácido úsnico, que é antibiótico, antiviral, o ácido carbônico, que é o que vai tornar o kombucha com aquele aspecto meio que parece um refrigerante natural, né? Antimicrobiano, o ácido málico, que é desintoxicante, antioxidante também, antisséptico, é bom para a pele, para o coração, anti-inflamatório. Ácido cítrico, que também auxilia na imunidade, na digestão, na viscosidade do sangue, previne infartos e derrames, auxilia na questão do peristaltismo do intestino. Ácido succínico também, ação de vitaminas contra o envelhecimento precoce, auxilia no sistema nervoso, auxilia na saúde dos órgãos internos, como fígado, rins, coração. Vitaminas do complexo B, existem várias, inclusive eles falam até na vitamina B12, né? Então, assim, eu trago só algumas coisas, né? Mas vale a pena fazer pesquisas mais aprofundadas, né? Trouxe nesse outro slide aqui mais vitaminas do complexo B, auxilia no humor, no sono, né? Na captação de serotonina, melatonina, norapinefrina, né? Tem várias enzimas, muitos aminoácidos, vitamina C, e, na verdade, eles dizem que o melhor de tudo isso é a sinergia, né? É como o kombucha acaba unindo, né, todos esses componentes e trazendo inúmeros benefícios. As principais propriedades, de uma certa forma, a gente já viu, né? Quando trouxe cada componente. Então, ele é muito conhecido pelo fato de ser desintoxicante, anti-inflamatório, antifúngico, aumentar a imunidade. Inclusive, há poucos dias atrás, eu tive uma pessoa me procurando aqui, ela está fazendo um tratamento para um tipo de câncer bem agressivo, e aí ela pegou a muda de kombucha de kefir para começar a utilizar. É claro que a gente sempre diz, né, especialmente em casos mais graves de pessoas com a saúde debilitada, nunca começar a utilizar algo novo sem a orientação de um profissional, a orientação do médico, do nutricionista. É claro que alguns médicos não vão ter essa visão mais holística, né, de que esses alimentos podem trazer benefícios, mas especialmente eu acho que um nutricionista faz uma grande diferença aí, né? Então, benefícios são inúmeros, né? Que só com o uso e de uma forma muito particular, a gente se observando, experimentando, a gente vai perceber e de fato comprovar esses benefícios acontecendo no corpo da gente, né? O nosso corpo, ele é o nosso laboratório, então com muito respeito, com muito amor, né? Com bastante criatividade e também aquele esforço que a gente precisa ter, porque para a gente ter uma boa alimentação, a gente precisa, né, ter esse esforço diário, né, de fazer coisas que, de repente, não é aquilo que a gente encontra pronto no mercado, né, que, claro, tem o seu valor, tem muitas coisas que a gente não consegue realmente fazer, mas é importante a gente colocar essas prioridades e trazer para a nossa rotina alimentos que façam a diferença na vida da gente. Bom, então, tem várias indicações, né? E aí, dependendo do caso, eu acho que é importante a pessoa fazer uma pesquisa, se ela quer usar especificamente para algum aspecto, né, específico da sua saúde. Eles dizem, por exemplo, né, que para as pessoas que têm diabetes, vai dar um bom auxílio, né, que o açúcar não vai, ele já foi consumido pelo kombucha, então não vai ter problema, né? Mas é importante, assim, a gente observar e muito mais eles falam da questão da dosagem, que a gente já vai entrar nesse ponto, né?
que também já é uma frase bastante conhecida, né? Que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, a kombucha, ela é sim um alimento bastante ácido, né? Que em dosagens normais tende a fazer muitos benefícios, mas como muitas vezes ele fica um alimento bem saboroso, né? As pessoas podem querer abusar e usar uma quantidade acima do que é ideal. E aí sim pode trazer problemas para a saúde, né? Criar uma hiperacidose, né? Então, aqui ainda mais algumas, aqui os efeitos colaterais, tem alguma coisa que, isso, tá conseguindo ver. Então, seria o desconforto digestivo, porque ele é um alimento gaseificado, então, se a gente usar demais, é óbvio que isso pode trazer um desconforto digestivo, pode causar, desregular a nossa flora intestinal, e uma coisa também que é natural, né, quando a gente começa a usar algum alimento, especialmente no início, acontece aquilo que muitos chamam de crise curativa, né? Isso aconteceu comigo, assim, na primeira vez que eu usei não foi os alimentos fermentados, mas foi os brotos, sabe? Primeira vez que eu ingeri broto de alfafa, né? Eu senti uma sensação muito boa no meu corpo, no meu intestino, na minha barriga, mas houve uma limpeza no meu intestino, né? Então, isso às vezes acontece. E aí, para a gente evitar isso, é a questão da dose diária, né? Então, a adaptação precisa ser gradativa. Então, eles sugerem assim, né, que a gente comece com pequenas quantidades e chegue no máximo, né? Claro que aí depende do peso corporal, mas o ideal é que a gente não ultrapasse a um copo pequeno, um copo, né, assim por dia, né? Aqui eles têm alguns fatores que determinam essa indicação de dose. As contraindicações, tá? Então, grávidas não devem utilizar, lactantes também não. As crianças podem usar a partir de 1 ano, começando com uma colherinha de chá, depois passando para uma colherinha de cafezinho e indo para uma colher de sopa, depois já, então, desse período gradativo de adaptação, tá? Então, existe algumas contraindicações, e aí é importante, como eu falei, sempre entrar em contato com um profissional da área, né? O pior é esse risco de acidose em função de ser um alimento ácido, que o pH fica em torno de 2,5, né? Mas que na dosagem ideal, especialmente fazendo essa adaptação gradativa, eu, pelo menos, não, comigo, com a minha família, não aconteceu problema nenhum, né? Bom, eu não sei se são 7h21, eu não sei se vale a pena a gente entrar no kefir, né? Ou se a gente deixa o kefir para a próxima, porque eu coloquei também, eu busquei algumas informações sobre, me dei conta, assim, aí perguntei para a Amala, né? O que, segundo o Ayurveda, né? Eu acho interessante colocar isso. Como se, como os alimentos fermentados se classificam. Eu achei interessante, até já que a gente está também tendo esse olhar, né? E de acordo com os tipos de corpos que a gente tem, de que forma esses alimentos fermentados vão ser, vão, no caso, harmonizar os nossos doshas ou não. E aí ela me mandou alguns materiais e eu coloquei aqui, né? Que eles são benéficos em pequenas quantidades para vata e kapha, né? As pessoas que são pita precisam ter mais cuidado, porque obviamente são alimentos independentes, né? De ser o chucrute ou de ser o quinche. Eu coloquei um por um ali, né? Mas aqui o kefir, tanto o de água como o de leite, e o kombucha tá por último aqui, né?
E eles dizem isso aí, eu vi em vários vídeos também, que quanto mais longos os processos de fermentação, né? Então, eu acho que eu esqueci de falar uma coisa bem importante sobre o kombucha, né? Que é como fazer, né? Eles dizem que a gente deve deixar na primeira fermentação, numa média de 8, no mínimo 8 dias, né? O kombucha, ele tem aquele formato de panqueca, que a gente viu ali, né? E a gente sempre deve fazer o seguinte: quando a gente recebe a muda, a gente vai receber num pouco de líquido, tá? Se ela é uma muda muito pequena, por exemplo, 1 centímetro e um pouquinho, né? O ideal é que a gente mantenha ela nesse recipiente que a gente recebeu. Eles não gostam muito que a gente altere, né? Então a gente tem que ver um vidro, o vidro do kombucha precisa ser um vidro grande, né? Porque como ele tem um tempo de fermentação maior, a gente vai fazer, né, por exemplo, no mínimo 1 litro, né? E aí é ideal que seja aqueles vidros maiores de conserva, enfim. A gente não pode utilizar utensílios de metal, né? O ideal é que seja os vidro. Para mexer com kombucha, colheres de plástico ou de madeira ou até inox, né? A gente vai precisar de um paninho para cobrir e uma borrachinha para vedar, né? Eles gostam de ficar em ambientes escuros, onde não pegue muita claridade, não pegue muito calor. O ideal é um lugarzinho no armário, né? É muito importante esse paninho não impedir a entrada, porque os bichinhos, aquelas mosquinhas das frutas, gostam muito, porque ele tem aquele cheiro ácido. Então, o ideal, eu utilizo o voal. O voal não realmente impede que esses bichinhos entrem para dentro do kombucha, né? E aí a gente vai deixar, quando recebe a muda, se é uma muda muito pequena, deixa por 21 dias. E aí ele vai formar um vinagre. Esse vinagre a gente pode utilizar depois para temperar a salada, né? É vinagre. Ou se não quiser usar, descarta. Sempre a gente vai fazer o seguinte na troca, né? Coloca o kombucha num prato, coa esse recipiente líquido, já preparou o chá novo, que já esfriou. Aí eu vou coar, né? Vou colocar num outro recipiente, que pode ser de plástico, uma jarra, enfim, né? Precisa coar porque ficam umas natinhas, umas coisas assim. E aí depois a gente vai retornar de volta para o vidro, onde o kombucha fica, o vidro foi lavado, tá? Retorna 10% do líquido que a gente coou. Coloca o chá novo, coloca açúcar. Eu coloco uma média de 4 colheres de sopa para 1 litro de chá. Coloca o kombucha de volta e tampa com o voalzinho e deixa de 8 a 15 dias nessa primeira fermentação, tá? Bom, para ele saborizar, a gente faz o processo da segunda fermentação. Nessa segunda fermentação, a gente vai colocar o sabor que a gente quiser e vai torná-lo gaseificado. É na segunda fermentação que isso acontece. Então, eu uso atualmente garrafa de plástico, garrafa PET. Já usei garrafa de vidro, mas garrafa de vidro a gente tem que ter muito cuidado, porque estoura, já aconteceu aqui em casa, deu susto, deu banho, sujou tudo, tá? Então, a garrafa de vidro estoura. Eu uso atualmente as de plástico, as garrafas PET. Então, eu coloco, por exemplo, uns 70% de kombucha, né? Daquela kombucha que eu coei. E aí eu adiciono ou suco de uva integral, ou a gente pode fazer uma mistura de frutas com chás, por exemplo, abacaxi com hortelã, maçã com anis estrelado, abacaxi com hibisco. Então, aí vai da criatividade e do gosto de cada um. Já fiz até com banana e ficou bom, né?
Então, aí vai da criatividade, do gosto. E aí, o que a gente faz? A gente coloca isso que vai saborizar, tira o ar da garrafa, aperta bem. Eu até ia fazer isso ontem para trazer, para mostrar para vocês, mas eu não consegui. Mas eu faço e depois eu coloco fotos ali no grupo, tá? Aí a gente aperta a garrafa, tira todo o ar, fecha bem e coloca num lugarzinho escuro para essa segunda fermentação acontecer. Quando a garrafa PET estufar, tá pronto o kombucha para ir para a geladeira e ser consumido. É importante, se está muito cheio, a gente abrir devagar, porque eu também já tomei banhos de kombucha e kefir, né? Abrindo rápido a garrafa e aí estourou tudo, tá? Então, é isso. A gente já está em cima da hora. Vou ter que deixar o kefir de água e de leite para a próxima oportunidade e também essa visão do Ayurveda, que eu vim para cá, mas eu esqueci que eu tinha deixado de falar algo muito importante, que é o modo de preparo, né? E também algo bem interessante é como conseguir. Eu não sei se para vocês é fácil ou difícil o acesso, né? Mas hoje em dia já tem vários lugares que compartilha. O kombucha eu não tive a experiência de conseguir de ser trazido pelo correio, mas o meu kefir veio pelo correio e ele está bem vivinho até hoje, graças a Deus, e ele tem, acho que desde 2016, nossa, tem 7 anos aí o meu kefir sendo muito bem usado e aproveitado. Então, da apresentação, eu acho que é isso. Em cima da hora, eu acho que seria bom, né, se a gente tivesse alguma oportunidade. Eu sinto falta de uma troca, de uma conversa, mas eu também não a Pavide colocou que precisei trabalhar, eu também, né? Então, aí, de repente, se quiserem colocar alguma dúvida, algum questionamento ali no grupo do Yoga das Irmãs, eu posso responder depois, caso vocês precisem. Eu agradeço muito a oportunidade, desculpa ser tão corrido assim, mas eu acho que aconteceu quase com muitas de nós, né? Que o tema é extenso e a gente trazer tudo em 30 minutos acaba sendo bem pouquinho. Mas muito obrigada.